Hoje eu vou falar tudo sobre cintura. Tem gente que vem aqui no consultório só para saber sobre cintura. O sonho dela é ter uma cintura. Achava antigamente que era só arrancando as costelas fora. Mas hoje eu vou falar sobre as possibilidades, tudo que impacta na cintura, para que vocês sintam como se vocês estivessem consultando comigo aqui no consultório só para cintura hoje. Meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou cirurgião plástico, especialista em contorno corporal. Se vocês gostarem desse conteúdo, dê um like, dê um comentário para a gente saber se a gente está no caminho certo. Ative o sininho de notificações para receber outras novidades sobre esses temas. Então vamos lá, cintura. Existem 4 componentes que compõem a cintura, sendo 3 deles modificáveis e o outro não. Vamos começar pelo que não é modificado, que é a gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordura que reveste os órgãos, ou reveste os intestinos, ou está presente no fígado. E o engraçado é que quem tem uma gordura visceral alta, ele fica com uma barriguinha, sabe aquela barriguinha de girino? É a barriguinha da grávida, aquela barriguinha que faz um abaulamento. Você vê que não é de gordura, é de algo que tem lá de dentro. Por que da grávida? Exatamente porque o órgão dela, um dos órgãos, o útero, está muito proeminente. Primeiro passo para uma cirurgia plástica de alta performance é ter uma gordura visceral baixa. Tanto é que um dos exames que eu peço aqui para os meus pacientes no pré-operatório é a bioimpedância. Por quê? A bioimpedância ele vai notar se você tem uma gordura visceral alta ou baixa. Para todos os efeitos, quando a paciente tem uma gordura visceral lá 20%. É uma coisa que, para mim, como cirurgião plástico, eu não vou conseguir atender as expectativas. A gordura visceral, ela projeta a barriga e não deixa legal. Então, a paciente que quer ter uma cintura, não só a cintura, mas quer ter um resultado legal final, ele tem que se atentar ao que não é possível mexer. Gente, não é possível limpar a gordura dos órgãos, tá? A única maneira de você tratar a gordura visceral é realmente com dieta, exercícios físicos, qualidade de alimentação e, em alguns casos, até medicação, mas é os últimos casos. Por exemplo, NASH é o nome da esteatohepatite alcoólica, muito comum nos Estados Unidos por causa da péssima qualidade de alimentação deles. O fígado vai se enchendo de gordura e também é um dos fatores que deixa a barriga abaulada. Então, esse é o único dos fatores da cintura que a gente não mexe e ele vale para todo mundo que está assistindo aqui se quer ter um bom resultado de cirurgia plástica, gordura visceral abaixo de 9%, realizada numa máquina de bioimpedância que seja fidedigna, que tenha 8 eletrodos e consiga ver muito bem o que está de gordura dos órgãos. Vamos lá para os outros aspectos. O primeiro, o mais clássico de todas, é a nossa cirurgia básica, a mais realizada no Brasil, cerca de 600 casos por dia, que é a lipoaspiração. Sim, gente, lipoaspiração é disparado a principal cirurgia realizada no Brasil hoje. E o que ela faz? Ela remove a gordura do tecido subcutâneo. Muitas vezes, em alguns rios, em algumas páginas de nutricionistas, ele fala que o fato de você emagrecer, malhar, ele pode te dar uma cintura melhor. E isso faz sentido, porque quando você emagrece a capa de gordura da pele, isso faz com que você tenha uma redução de cintura. No geral, para pacientes que são um pouco mais magras, dá para reduzir assim, em torno de 4, 5 centímetros de cintura só pela lipoaspiração. Então, esse é o primeiro degrau da redução de cintura pela cirurgia plástica, é o mais fácil, lipoaspiração. Vamos para o próximo passo que é muito comum, músculo. Ou seja, a paciente que já teve filho ou a paciente nasceu com uma diástase abdominal, a cintura sim é mais larga. Vocês já pararam para perceber que algumas pessoas falam assim, nossa, eu tive um filho, depois desse filho eu não tenho mais cintura, independente se ela conseguiu retornar todo o peso. Vamos supor, ganhei 20 quilos durante a gestação, perdi todos os quilos, só que meu corpo já não é mais o mesmo. Uma das coisas que pode estar acontecendo com essa pessoa, pode ser o seu caso que está me ouvindo aí, essa musculatura ficar abaulada. Ela se afasta uma da outra. E isso acontece porque o bebê ele cresce. Chega um ponto que o músculo não aguenta, ele solta e ele não volta sozinho. Então a diástase, que é o afastamento das bordas do músculo reto abdominal, é uma das causas de perda de cintura clássica
para a mulher, principalmente após gestação. Então, durante a abdominoplastia, hoje em dia aqui no Brasil é muito difícil fazer uma abdominoplastia sozinho, é quase sempre lipoabdominoplastia, a gente consegue fazer a aplicatura, amarrar as bordas desse músculo reto abdominal e trazer o que ela já tinha de cintura. E aí, a gente parte para o terceiro aspecto mais comum para ter uma cintura menor, que são os ossos, as costelas, que são os principais ossos que fazem você ter ou não uma cintura. Inclusive, o nome dado à cirurgia que mexe em todos os componentes responsáveis por dar uma cintura menor chama total belt, que é o fato de você agir em todos os aspectos do corpo feminino para reduzir a cintura ao mínimo possível. Ou seja, faz a lipoaspiração, faz a abdominoplastia com a correção da diástase, que muita gente chama também de espartilho interno, é o fato de você fechar a cintura abdominal muscular e também atuar nas costelas. Antigamente, atuava-se nas costelas apenas com a remoção das costelas. A gente entendia que apenas para ter cintura era uma intervenção muito invasiva. Imagina só, arrancar as costelas só para ter uma cintura menor. Muita gente, até mesmo cirurgiões plásticos, achava too much. Por que fazer tudo isso, né? Intervir, cirurgia mórbida, só para ter uma cintura. Até que um dia um cirurgião russo teve a ideia de ver que se você apenas envergar as costelas, isso poderia diminuir o impacto delas, das costelas acessórias, sobre a pele adjacente e ter exatamente o mesmo impacto estético de quem remove todas as costelas. Incrível! Então criou-se uma das cirurgias que, na minha opinião, é uma das cirurgias de menos morbidade. Morbidade em medicina é complicação. Tudo que é indesejável após uma cirurgia a gente chama de morbidade. E a morbidade delas, na minha opinião, é uma das menores possível. O que mais acontece geralmente é uma dor, principalmente quando a costela quebra como um todo. O normal é ela fazer uma fratura em galho verde, ou seja, imagina só, quando eu vou explicar para os maridos, eu falo assim, ó, já quebrou um bambu? Geralmente, a fratura da criança e o fato de você quebrar um bambu são muito parecidos. Você quebra o bambu, ele normalmente não sai por inteiro, ele fica ligado aqui na parte inferior. O que a gente procura fazer nas costelas é isso, é uma fratura em galho verde, ou seja, fraturar, fazer uma orchotomia só da porção mais externa e fazer o envergamento, diminuir o ângulo das costelas para que ela não fique fazendo projeção sobre a pele. E isso, as costelas acessórias. Gente, costelas acessórias são as costelas que estão no nosso corpo sem função. Ela não reveste, ela não protege, ela está no nosso corpo só para atrapalhar. Gente, mas como que Deus pode criar isso? Gente, isso é evolução, é igual o dente ciso. O dente ciso, ele não tem função no nosso corpo. Para que ele serve? Para inflamar, para atrapalhar a arcada dentária, entre outros que os dentistas sabem explicar melhor. Mas o que acontece com o dente ciso? Tem pessoa que nasce, tem pessoa que não nasce com ele. Ele é tão inútil que ele escolhe se ele vai nascer ou não. E quando ele nasce, tá atrapalhando? Tira. Então isso vale para o dente ciso, para o apêndice, para a vesícula, que são órgãos que não têm muita função exata no nosso corpo. As costelas acessórias é uma delas. Elas não revestem, não protegem, estão lá por causa de um remanescente evolutivo do homem. O que elas fazem? Atrapalha a cintura. Quais são as complicações? Na minha opinião, a principal é dor. Por exemplo, em torno aí de 115 casos, 3 pacientes precisaram de analgésicos potentes. No geral, é um leve incômodo. O que precisa fazer para essa cirurgia? Usar o corset. Corset, você já viu aqueles filmes da Idade Média, Titanic, que eles usam uma estrutura metálica revestida por tecido que aperta a cintura das mulheres? E isso, gente, realmente faz mal. Só que faz mal quando você usa na adolescência. Quando eu fui desenvolver o meu corset junto à Biobella, eu desenhei ele junto com a equipe da Biobella e tinha uma especialista, uma estudiosa sobre o corset e ela contou a história pra gente. Antigamente, as mulheres queriam ter uma cintura muito fina, e isso é um detalhe que nasceu na nossa cultura ocidental. Quando o corpo feminino começava a se desenvolver, as mães colocavam um corset sobre
o corpo delas para ficar apertando e a cintura não se desenvolver. Demonstrou-se posteriormente que isso não faz bem, isso atrapalha a formação orgânica. O corset na cirurgia plástica ele vai durar 3 meses. Ele é para costela ossificar. E os resultados remanescentes, os impactos do uso do corset, eles vão durar por pouco tempo. Então sim, você não tem impactos permanentes. Seus órgãos já estão formados, mas na questão do corset é apenas por 3 meses, quando as costelas se ossificam e ficam delineadas. Depois que a costela ossificou, acabou. Você não tem que fazer isso mais. Você já tem a cintura total pela cirurgia plástica e a gente já conseguiu chegar no resultado que queria. Ah, mas eu não quero ter, eu tenho medo de ter uma cintura muito pequena. Gente, é uma coisa que eu falo, que é igual um enxerto glúteo. Eu nunca vi uma paciente reclamar, falou assim, ó, nossa, eu acho que você colocou demais gordura. Gente, não fica assim. A gordura absorve um pouquinho. O que ficou, eu juro, eu nunca vi uma paciente falar assim, doutor, o senhor colocou demais. Nunca tive. A mesma coisa é para cintura. É muito comum que algumas pessoas, principalmente pertencentes ao Quiet Beauty, aquelas mulheres que gostam de ter resultados mais naturais, elas venham com esse anseio. Doutor, eu não queria uma cintura muito fina, desproporcional. Eu falei, calma, gente. É assim, ó, a gente faz cirurgia, pelo remodelamento costal, tá tudo bem. Você vai depois usar o corset e o corset ele vai afinar a cintura o quanto for possível. Ah, não gostou? Já chegou no ponto que você queria? Para de usar o corset. E aí a costela vai ficar daquele jeito lá. O que eu vejo na prática? Que todo mundo ele gosta e mantém aquele aperto da cintura. Ficou ali e muitas vezes a pessoa gosta de ter uma cintura menor e fica cada vez apertando mais o corset. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre cintura, deixe nos comentários para saber quais as dúvidas que ficaram para a gente colocar nos outros vídeos. Se você ficou feliz de saber a informação, dê algo de volta, dê uma curtida aqui no like, ativa o sininho de notificações e para qualquer dúvida, venha até mim, vai ser um prazer receber você aqui.